Lembra daquela história, confusão toda dos médicos lá do Hospital de Emergência e Trauma? O governo do estado ainda não renovou o contrato, enfim, tá uma confusão danada, não sabe se os médicos vão parar, vão paralisar as atividades, se vão continuar trabalhando. Daqui a pouquinho, né, hoje à noite, vai ter uma nova reunião e a gente vai saber mais detalhes ao vivo com o repórter Simon Cavalcante, que está ao vivo lá no Trauma. Oi, Simon, boa noite. Oi, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, estava todo mundo de olho nessa data aí, 3 de janeiro, já que esse foi o prazo dado pelo SINMED, o Sindicato dos Médicos da Paraíba, que representa 318 profissionais que atuam aqui no trauma, para resolver essa situação, né? Porque depois do fim do contrato, como você falou, entre a organização social que gerenciava e o governo, a situação deles ficou irregular, ou seja, eles estavam trabalhando sem um contrato formalizado. Então, eles deram prazo até o dia 3. Eles garantiram, na verdade, o atendimento até o dia 3 de janeiro, ou seja, hoje. Então, por isso, daqui a pouquinho, eles vão se reunir para definir como é que vai ficar esse processo. A gente já sabe aí que o governo apresentou proposta. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o doutor Adriano Sérgio, que é o primeiro secretário do SINMED. Primeiro, boa noite, doutor Adriano. Fala pra gente, hoje vocês vão apresentar para a categoria uma proposta do governo, né? Ou seja, tem uma novidade em relação a isso. Isso, boa noite, Linda, boa noite a todos os telespectadores da TV Correio. Na verdade, os médicos estavam esperando uma resposta do governo acerca da modalidade de contratação, do valor salarial, e nesse período a gente resolveu tomar uma medida que era a mais prudente. Nós resolvemos não deixar a população sem atendimento. Imagina, João Pessoa, final de ano, isso aqui com os médicos paralisados ia gerar um caos, e não é isso que a categoria quer. A categoria quer resolver na paz e preservando a saúde dos paraibanos, que eu acho que é o principal interesse tanto de nós como médicos, como da medicina como um todo. E vocês conseguiram avançar nessas negociações com o governo, né? Porque a primeira proposta não atendia as necessidades, vocês não concordavam. A primeira proposta do governo, ela queria que todos os médicos envolvidos no processo fizessem uma empresa individual e assim fossem contratados. Diferente das outras categorias, todas as outras categorias seriam um contrato emergencial e assim você faria a contratação. Isso era o que o SINMED queria para todos os médicos. Além das questões do valor salarial, tendo em vista que muitas vezes o valor que era praticado até pela própria OS há anos não era reajustado. Tal como o próprio valor do plantão dos médicos que, independente disso, são concursados. Mas a gente focou nesse aspecto para resolver esse problema agora e o governo apresentou uma proposta que vai ser levada para a categoria hoje, certo? Além de que já declarou que vai mudar para o regime na maneira de contrato emergencial e estou esperançoso que essa Assembleia consiga definir o destino da categoria na data de hoje. Inclusive também teve uma reunião com o Ministério Público do Trabalho. O que é que ficou definido? O que é que foi, na verdade, discutido? A reunião com o Ministério Público do Trabalho era porque nós tivemos uma audiência com o Ministério Público do Trabalho na manhã da segunda-feira, enquanto ainda se existia a possibilidade da contratação por pessoa jurídica. Na tarde da segunda-feira, o governo voltou atrás. Mas a reunião com o Ministério Público do Trabalho acabou caminhando para uma definição e isso foi realmente acordado até no próprio Ministério Público do Trabalho que a modalidade de contratação vai ser essa. Ou seja, então eu falei, né, são 318 profissionais, né? Por isso a apreensão, né? O governo negociou com a Neurovasc, que na verdade é uma cooperativa, mas falta essa situação. Mas o senhor acredita que pela proposta que foi apresentada, que a categoria vai aceitar? Eu acredito que os trabalhadores, os médicos, permaneceram nos seus postos, comprometidos com o seu valor social, porque eles têm um valor social para a comunidade paraibana, eles precisam estar aqui. Isso aqui é a sobreguarda, o trauma é a sobreguarda de todas as famílias, das nossas também. E nós mantivemos o trauma funcionando sem contrato, sem saber quanto iríamos receber para trabalhar, na esperança de que a proposta do governo agradasse a categoria. E hoje à noite eu acho que nós vamos sair daqui com a definição acerca dessa situação. Certo, doutor Adriano, muito obrigado pela participação. A gente vai ficar aí na torcida, porque como ele disse, imagine esse hospital que é tão importante aqui para o estado ficar sem 318 médicos atuando. Então a gente torce, né? E pelo que a gente já viu, pelo histórico, que os médicos continuaram trabalhando esse tempo todo sem ter nada formalizado, a gente acredita que essa reunião vai trazer uma boa notícia e é o que a gente está aguardando, né, Linda? Um bom fim de semana a todos. Valeu, Simon. Obrigada pelas informações. Bom fim de semana para você. Boa noite. Até segunda-feira.